Muito boa noite a todas e todos. A gente está começando mais uma live aqui no CT do Marketing Político. Para quem não me conhece, sou Israel Leal, consultor político, jornalista, e a gente está iniciando essa live de hoje, muito especial, sobre um tema aí muito atual e muito desafiador para a política em todo, não só para a comunicação eleitoral, mas para a comunicação política também, me desculpem. E a gente vai receber um convidado muito especial que já está aqui. Eu não vou perder tempo, tá? Vou colocar aqui o nosso amigo para participar da live com a gente, porque a live hoje ela vai ser meio que uma entrevista com esse nosso amigo que está entrando. Ele aparece aqui na tela para que a gente comece a bater esse papo sobre neuromarketing na comunicação política e eleitoral. Tá aí ele na tela, tá aí o nosso amigo Miller Oliveira, que vai conversar conosco hoje. Boa noite, Miller. Boa noite, meu irmão. É um prazer estar com você, conectando, utilizando aí as mídias sociais para a gente poder levar o conhecimento, levar também, acima de tudo, essa conexão, conectando pessoas que às vezes estão um pouco distantes, mas ao mesmo tempo mais próximos. Você aí no Grande Recife, no Recife, como a gente costuma dizer, a capital dos coqueiros, e aí deu aquela saudade de boa viagem. Joia! Miller, só vou pedir aqui para que Ricardo, que é o meu sócio, que é o meu produtor nessas lives, que ele me deu um feedback aqui, como é que tá tudo, para que a gente possa começar o nosso bate-papo, para que eu possa te apresentar e a gente possa começar a conversar, né, sobre esse tema tão importante, tão desafiador e eu posso dizer até que a gente pode tratar como uma novidade aí no marketing político eleitoral, que é o neuromarketing para o marketing político e eleitoral. Acredito que o Ricardo está com problema, não deu nenhum retorno, mas Miller consegue me ver, me ouvir bem? Ricardo Lima, é isso? Ricardo Costa. Ricardo Lima é outro amigo que também entrou aqui. Um abraço a Ricardo Lima, a Nalva, a Fórmula Política, Maria José de Paula, P. Gurgel, Raoni Tarquino. Tem gente entrando aqui na live, tá, Miller? Arthur Aragão, Daniele, Luiz Carparo. Luiz Carparo é um grande amigo meu, é um sócio também do nosso projeto. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para o Luiz Carparo, que está nos assistindo lá em Altamira, em um dos eixos da Transamazônica. Acabou de entrar aí também o Matheus Alves, que é um advogado da área do jurídico eleitoral, e tantas outras pessoas que estão chegando aí. Eu quero agradecer em seu nome também todos que estão conectando com nós através da sua empresa, através do seu perfil. E aí a gente está junto aqui para fazer com que essa live seja uma live de conhecimento e, acima de tudo, também de conectar pessoas, porque pessoas conectam pessoas. Isso. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mas deixa eu apresentar nosso convidado aqui, o Miller Oliveira, ele que é mineiro, mas mora no Pará e já morou aqui em Pernambuco também, já passou um tempo de sua vida aqui no Nordeste. E o Miller, ele veio do jornalismo, né, jornalismo investigativo, passou pelo audiovisual e hoje está aí consolidado no marketing político. E tanto que nas eleições de 2020, Miller fez aí 10 campanhas em 10 cidades e elegeu 9 prefeitos. Então, 9 de 10 aí, Miller conseguiu eleger nas últimas campanhas. É fera, esse convidado que a gente tem hoje aqui é fera. E além de tudo isso, Miller tem formação em marketing e MBA, justamente no tema que a gente vai falar hoje, neuromarketing. Miller, neuromarketing, para a gente começar esse bate-papo, explica um pouquinho para a gente do que se trata essa palavra que para algumas pessoas pode até assustar. E depois a gente parte para entender como é que isso funciona dentro da política. Mas, Miller, o que é neuromarketing? Boa noite! Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer uma explicativa de um tema, de uma linha que se tomou aí a parte do marketing. Então,
só para vocês terem uma pequena compreensão, nós viemos aí das fitas, né, lá de trás, e a gente vem trazendo da televisão, do marketing tradicional, a gente passa por essa linha do entendimento também de que a conexão que antes era feita através dos jornais, através do rádio, do audiovisual, através da televisão, e aí foi se transformando dessa mesma forma, foi se transformando os meios de comunicação, que antes, para se desempenhar um bom serviço no marketing eleitoral, às vezes na forma de se comunicar com o eleitoral, começava ali com o jornalista, com o produtor audiovisual. Então, assim, estou dando uma pequena passada por aí para as pessoas compreenderem um pouco sobre este grande desafio. Aí surgiu-se, em 2006, esse tema tão novo aqui no Brasil, mas que, ao mesmo tempo, ganhou o mundo através dos grandes estudiosos da neurociência e que aplicou esse conhecimento dentro do marketing. E aí é importante a gente estar explicando para as pessoas como é que se deu, por que se deu, aí veio a inovação do mundo digital, e aí a gente passa, né, para um século chamado século do cérebro. E esse século do cérebro, nós tivemos aí uma pandemia, nós estamos reinventando a forma de fazer comunicação, e daí veio a nova linha de trabalho, que é o neuromarketing. Acho que deu para explicar bem, assim, né? Uma passada boa aí. Deu sim, Miller. Realmente é algo que se popularizou mesmo, talvez tenha ganhado força aí durante a pandemia, né? Tem, como você falou, e após a pandemia aí se tornou algo que venha sendo o centro aí das novidades no marketing, como você falou também. Quando a gente traz para a política, o marketing, lá atrás era muito centrado na televisão, era muito centrado no rádio, ou na guerrilha, né? Na rua. Parte do carro-som, né? Então, exatamente. Aí a gente teve uma evolução aí para as redes sociais, né? As redes sociais começaram a entrar forte, a internet começou a entrar forte nas campanhas eleitorais e na política em si. E hoje, a palavra do momento, lógico, estão surgindo outras, né? O mundo está em constante evolução, a gente já está aí na era das inteligências artificiais. Mas o neuromarketing talvez seja a palavra do momento, né? Que as pessoas estão trabalhando. Então, como é, Miller, que como é que essa ciência, né? O neuromarketing, a neurociência, como é que ela se insere aí no marketing político e no marketing eleitoral? Então vamos lá. Para a gente poder compreender, né, que as pessoas às vezes acham que é uma palavra bonita, que foi inventada ou que ela foi colocada dentro do marketing, né? Então, um dos primeiros módulos que a gente estudou nesse trabalho, né, nessa formação, foi os fundamentos da neurociência, ou seja, compreender como de fato funciona todas as linhas, né, da neurociência, e aí a gente pode ter um trabalho direcionado com a questão da razão, da emoção e da consciência. Então, é um ponto importante esses fundamentos da neurociência que a gente estudou. Digamos assim que nós estamos nos transformando, quanto profissionais, em psicólogos e psicanalistas. Então, a gente estudou toda essa formatação para chegar a esses vínculos de emoções e a tomada de decisão. Daí eu estou explicando um pouco assim, para depois a gente ir para o que isso significa em um outro momento da nossa live. Então, nós estudamos o comportamento do consumidor, nesse caso, como eu aplico dentro do marketing eleitoral, o comportamento dos nossos eleitores. Nós estudamos também a forma do marketing aplicado, né, dentro da neurociência, o processo estratégico para conversão com o neuromarketing. Então, o trem já vai aprofundando bem, né? E aí vem o design
thinking, né, que é uma parte, né, de tracking que é bastante organizado nessa linha, a negociação de alto impacto com técnicas do neuromarketing, a neurovendas, aí você pode ver que vai tudo ligando à neurociência, né? A neurociência e marca, né, que a gente vai, às vezes as pessoas acham que não tem tal valor, uma marca, uma cor, uma percepção, um gesto, a forma de falar, a forma de aplicar. Então, a neurociência dentro dessa parte das marcas, o neuromarketing, a propaganda, que aí choca-se os textos, né, a contextualização de produtos, a forma como o consumidor vai se adaptar ao primeiro momento, e aí é importante dizer isso, porque lá atrás, né, isso já se fazia presente dentro das emissoras de televisão, como atuei na TV Globo, que era na escolha dos melhores horários para você aplicar os seus produtos, atender os seus clientes. Então, não adianta você querer vender carros no horário de manhã, que é quando as crianças estão conectadas. Então, assim, só para vocês irem pegando um pouco do entendimento da importância do neuromarketing dentro da questão de vender e de passar a parte da propaganda. Aí veio o marketing digital também, que a gente estudou, né, e a gente tem os algoritmos, tem um monte de situações que hoje estão atrás da primeira tela, né, que hoje, antes a primeira tela era a televisão, hoje se transformou hoje na internet, no marketing digital e também na parte das redes sociais. Então, e o neuromarketing digital, que a gente estuda aí o perfil de cada pessoa em cada momento, e hoje existem inúmeras ferramentas aí que a gente utiliza no dia a dia para entregar o melhor produto, o melhor conteúdo e para se comunicar, né, com os nossos, digamos assim, espectadores digitais. Então, Miller, a gente tem um grande aliado aí, o neuromarketing, no quesito segmentação, pelo que eu entendi, né? Pela segmentação para a gente determinar públicos, para a gente poder trabalhar esses públicos com propriedade. Que tipo de ferramentas são aplicadas para que a gente possa utilizar do neuromarketing, para que a gente possa estar segmentando, seja no marketing digital, seja em outra modalidade de marketing, mas fala um pouquinho sobre essas ferramentas que se usa no neuromarketing para que a gente possa estar trabalhando com o público. Eu vou falar para você numa forma bem universalizada sobre a questão da tomada de decisão. Então, a parte da tomada de decisão, e aí é importante a gente contextualizar aqui, sobre a forma que antigamente eu fiz parte, vim do jornalismo, a gente vinha lá com um texto que ele trazia forma diferente do que é aplicado no neuromarketing. Aí a gente vem para a parte da razão, esses textos, essas partes de você criar as peças publicitárias, e aí a gente veio com uma faculdade de raciocínio. Então, você precisa ter, na primeira linhagem, compreender o raciocínio de todo aquele produto que a gente está oferecendo, como é que isso vai influenciar diretamente nas tomadas de decisões dos nossos consumidores e até mesmo dos nossos eleitores. Aí você faz, dentro dessa parte da razão, a parte de aprender, de estudar através das pesquisas. Aí a gente vai lá para algoritmos ou a gente vai lá para a questão das pesquisas quantitativas aprofundadas ou qualitativas, que são hoje direcionadas de formas digitais ou com pesquisadores que podem estar indo da forma tradicional. Então, a gente vai compreender como é que esse consumidor, né, ele vai estar ponderando essa parte e julgando a parte da inteligência. Então, a razão é um dos primeiros fatores importantes nessa tomada de decisão dentro do campo do neuromarketing. Correto? Correto. Aí você vem, depois que eu passar por esses 3 eixos, eu vou te explicar uma forma dentro da política muito próximo da gente, foi a campanha nacional de presidente, e aí eu vou voltar lá atrás, quando tudo isso começou a ser aplicado na campanha do Barack Obama. E, às vezes as pessoas
o Barack Obama trouxe o mundo digital, mas foi lá que surgiu também o neuromarketing aplicado dentro da política. Então, nós trabalhamos também a parte da emoção, né, que é o ato de movimentar, de fazer os eixos do cérebro pensar, né, e raciocinar de forma lógica e muito mais ativo do que aqueles antigos textos, aqueles vídeos que às vezes não se dizia nada e ao mesmo tempo dizia muita coisa. Então a gente vem deslocando essa parte da agitação, do sentimento do consumidor através da emoção, o abalo afetivo, que às vezes uma cena, às vezes um ponto de um gatilho dentro do texto ali, a gente pode fidelizar, né, um consumidor ou até mesmo um voto. Então a gente trabalha também essa parte, né, do abalo afetivo ou moral, tanto para a construção quanto também para a desconstrução dos nossos concorrentes ou para fidelizar o nosso produto diferenciado daquele produto que é o nosso principal concorrente no mercado, na parte mercadológica. Então, a gente vem também trabalhando a parte da perturbação e comoção. Às vezes, uma cena, a pessoa vem, abraça a outra pessoa, a câmera gira e aquela cena não tem nada, a não ser um simples som que faz com que aquela cena seja mentalizada. Isso está muito aplicado dentro dos filmes, não só nos filmes que a gente fala, filmes publicitários, mas também está muito aplicado também dentro do cinematográfico hollywoodiano, né, que a gente vem para poder fazer essa parte aí. Então, para você compreender, né, que a gente vem aí com razão, emoção e consciência, ou seja, a neurociência interligada diretamente com todas as peças, com todos os produtos que a gente vai oferecer diretamente aos nossos principais consumidores e aos nossos clientes, para que eles possam estar vendendo ou entregando o seu melhor através desse trabalho. E aí eu faço aqui uma pontuação, e aí você vai me dizendo aí, levantando o dedo e tal, para se não está legal, se você pode interpretar, ou se você pode estar aí tendo algumas dúvidas para a gente ir tirando, ok? Então, perfeito, perfeito, Miller. A internet é um pouco mais ágil e às vezes a gente fica querendo aqui, com medo de que seja igual à primeira tela, que antes era a televisão. Mas, enfim, o Barack Obama, ele veio, e aí você pode pesquisar aí que tem um slogan dele. Você lembra do slogan dele? Vamos pesquisar qual era o slogan do Barack Obama? Você lembra ou não? Na primeira campanha dele. Você lembra ou não? Lembro. Sim, nós podemos. Sim, nós podemos. O que ele quis dizer com aquele texto naquele momento? Era um negro, era um pobre, né, de certa forma. Sim, nós podemos. Ali ele falou o quê? Ele trabalhou diretamente o neuromarketing. E aí, naquela plataforma, naquele momento, qual foi o que ele usou? A parte do Twitter, para que esse Twitter fizesse o quê? Uma ligação com frases curtas e, ao mesmo tempo, pudesse ligar a parte do neuro das pessoas. E foi aplicando, e aí a gente, só para a gente poder chegar a esse nível de hoje, o país, o Brasil, vamos lá, na campanha de 2018, foi a campanha que nós tivemos aí uma troca de presidente, o país passava por um momento, né, que as pessoas precisavam resgatar a esperança, então surgiu aquele arquétipo, né, da parte de trazer para dentro do cenário um super-herói. Então, aí vai ligando, aí a gente vai começando a ligar e a perceber a importância do neuromarketing dentro da campanha. E aí eu quero deixar bem claro para as pessoas que, às vezes, as pessoas pensaram que o até então presidente, que deixou o cargo agora há pouco, que as pessoas pensaram que ele construiu aquela campanha através de um celular, de poucos truques, mas eu quero deixar bem claro, eu estive com algumas agências que cuidaram, estive em São Paulo por uma semana, com mais de 8 agências, com vários profissionais que cuidaram naquele momento da campanha dele e chegaram à vitória aí, com o uso de forma maciça dentro do marketing digital e também das redes sociais. Então, o neuromarketing se fez presente ali também.
E agora há pouco eu disse para você que começou lá com o Barack Obama e chegou até aqui. Então, o neuromarketing foi aplicado naquele momento. E aí fomos para onde? Fomos para dentro de uma das linhas do neuromarketing, que foi a emoção. E dentro dessa emoção, conseguiu movimentar a agitação de sentimento, o presidente, o cara candidato, esfaqueado, movimentou todas as telas, né? Seja dentro do jornalismo, seja dentro do marketing, e foi se trabalhando aquilo, aquela mudança, aquela vontade, aquele desejo de patriotismo, né? Foi mudando também todo aquele cenário e resgatou aí hoje uma direita e uma esquerda. Então, o país passou por aquilo, aquele abalo afetivo, moral, a comoção, e aí o neuromarketing esteve presente lá também. Ok, voltamos para a atual disputa agora do ano de 2020. 2020, né? 2022. Nessa disputa de 2022, nós tivemos aí já um novo cenário além da parte do neuromarketing dentro. Essa campanha foi uma das campanhas que mais se trabalhou no neuromarketing e que teve um investimento cinematográfico que eu nunca havia visto na história do país. Então, além desse investimento cinematográfico, também trabalhou-se várias linhas de construção e desconstrução através da parte da razão, da emoção e da consciência. Então, se você pegar as linhas de debate, as formas, às vezes, como você mesmo disse aí, um PIN, né, que colocou-se ali defendendo a criança. Então, tudo isso tem o quê? Uma parte de uma movimentação de ponderar e, ao mesmo tempo, aqui, de ligar aquele momento à parte do cérebro trino, né, que é uma das partes, e a gente vem pelo reptiliano, vem pelo cérebro límbico, né, e o neocortex, que são coisas mais direcionadas ao neuromarketing. Então, uma das campanhas que se trabalhou com muitos profissionais, as pessoas até hoje elas não conseguem fazer essa linha, às vezes aí culpa, às vezes até mesmo o sistema eleitoral, mas por trás de tudo isso existia todo um aparato de profissionais, de pessoas bem qualificadas. E dentro dessa contextualização, tem-se por trás uma grande equipe técnica, né, com inúmeros medidores de algoritmos, com serviços, né, de inteligência artificial, que se trabalhou também pela primeira vez na política do Brasil nessa campanha de 2022. Então, assim, para vocês entenderem, de certa forma, o porquê dessa transformação, e aí, como você mesmo disse, nós estamos vindo para um novo momento da política, um novo momento do cenário do marketing, né, com o neuromarketing, e ao mesmo tempo também com a IA, que é a inteligência artificial. Correto? Corretíssimo. Miller, sua explanação agora me deixou com uma impressão de que prioritariamente o neuromarketing ele tem uma fundamental importância na construção de narrativas. Correto. Seria isso? Exatamente. Então, assim, para você entender que a construção da narrativa e até mesmo na parte também do audiovisual, não só com a questão de narrativas, mas também com os truques de cortes, os enquadramentos, uma maior celeridade. Então, o neuromarketing ele traz uma nova roupagem para a forma de fazer política, porque ele traz, né, nesse primeiro momento, uma ligação direta com a mentalidade. Então, a mentalidade nossa hoje, e aí eu faço a reprogramação mental de muitos clientes, atendo, e aí a gente vê que as pessoas elas estão, assim, completamente sem entender, depois dessa pandemia, né, que aconteceu aí, elas não querem ficar muito tempo presas a conteúdos. Então, os truques, como as pessoas costumam dizer de modo bem popular, os cortes, a gente sabe aí que mudou-se a forma, os enquadramentos, e até mesmo se você vê o antigo fade, aqueles cortes secos, aquelas coisas, eles deram lugar
a novos enquadramentos, a novas trilhas, aí uma trilhas mais tribal, uma trilha mais bem trabalhada, e ao mesmo tempo ela sobe, ela desce, então traz um sentimento de acordo com o texto. Então, essa parte, né, de trabalho da mentalidade vem em cima da biologia, da sociologia, da ciência política, da antropologia, entre outras partes também é a parte da história, porque aí hoje, se você pegar bem o material, agora recente mesmo, a inteligência artificial e a contextualização da mentalidade aí ligou, né, duas importantes pessoas do cenário da música brasileira e reviveu, né, uma pessoa aí que às vezes nós nem tivemos o prazer de conhecer ou ir no show, mas a Volkswagen veio aí com essa peça publicitária aplicando aí a inteligência artificial também, a parte da mentalidade, do storytelling e ao mesmo tempo aí trazendo a importância do neuromarketing para ligar os momentos e mostrar que aquela empresa ela está ali com uma base bem sólida e está construindo ali um conceito e inovando com a inteligência artificial. Essa propaganda da Volkswagen é assim, fantástica, né? Trouxe aí Elis Regina de volta, né? Para a gente vê-la e ouvi-la através de uma inteligência artificial, e que gerou uma certa polêmica até, tá? O CONAR, né, abriu um processo administrativo aí para dar uma olhada aí nessa propaganda, por conta justamente disso, de ter trazido uma pessoa que já não está entre nós para fazer essa propaganda. Mas isso também me dá me sobe um alerta, não um alerta, mas uma colocação, Miller, sobre a utilização. Você falou aí, não é uma utilização restrita, vamos colocar assim, no campo das ideias, no campo de roteirização apenas, mas você falou aí da parte técnica também. A parte técnica também é envolta aí da neurociência para poder trabalhar a persuasão, o convencimento dentro dessas histórias que você trouxe aí, né? Da razão, da emoção. Como é que a parte técnica de uma campanha, uma campanha que é sempre tão dinâmica, né? Uma campanha eleitoral que a gente tem poucos dias para trabalhar e aquele corre-corre. Como é que dá para a gente trabalhar essa parte técnica da campanha de forma a que essa campanha ela traga esses fundamentos do neuromarketing para que haja um equilíbrio aí, né, entre a razão e a emoção, e a gente consiga trazer o convencimento para o eleitor em relação ao voto. Tá, aí como você mesmo compreende, sabe do que eu vou dizer para você aqui. Hoje nós estamos trabalhando de forma antecipada. Eu já estou em pré-campanha desde o mês de janeiro, atendendo 16 municípios. Com essa vinda do neuromarketing, com a inteligência artificial, é importante se compreender que o material ele passa a ter um pouco daquilo que a gente utilizava muito no jornalismo, que a gente falava sobre o factual. Então, o factual do jornalismo juntado àquele molde do que eu estou com o celular, eu estou com alguns aplicativos, faço alguns cortes, já trabalho isso diretamente com os meus pré-candidatos, já informo as redes sociais, enquanto essas peças vão para uma produção de forma que você vai estar trabalhando com as camcorders, com as câmeras aí, com a DSLR e outras situações. Então, assim, falando um pouco mais tecnicamente para as pessoas compreenderem. Então, como a gente vai trabalhar muito com storytelling, como a gente vai trabalhar muito com a parte de história, com essa parte de criar também e entender o fenômeno holisticamente, né, que é uma parte que a gente vai fazer com que o cérebro processe conteúdos mais bem produzidos. O que a gente faz com isso? A gente pega um pouco do factual, a gente trabalha alguns truques de edição, digamos assim, e a gente
deixa de trabalhar muito o candidato e faz com que pessoas conectam pessoas. E aí você faz o que? A equipe que vai como candidato é uma equipe que faz o factual, que está ali no dia a dia, e a gente coloca ali 3, 4, 5 equipes que vão construindo conteúdos mais próximos. Então, é mais dinâmico, mas, ao mesmo tempo, as redes sociais têm um cuidado próprio. Eu trabalho aí hoje com mais de 5 profissionais que são formados em marketing digital e, ao mesmo tempo, também, nós estamos aí com uma vasta equipe, né, de filmmakers, editores, né, pós-produtores, e eu faço questão, né, de dar a passada também na parte textual e fazer o pós. O pós-produção eu não deixo de fazer porque realmente eles, às vezes, a gente, mesmo com a equipe, que eu trabalho com pessoas que estão comigo desde 2000, mas mesmo assim eu faço questão de ir dentro da edição, de acompanhar algumas coisas, porque a gente está nessa aplicabilidade tanto do neuromarketing também como da inteligência artificial. E aí eu gostaria só que você olhasse um pouco e parece que teve alguma pergunta. Agora há pouco. Teve uma pergunta sim. Teve uma pergunta, né? E aí eu quero responder. Jornal Correio Caxiense. Está perguntando aqui, ó. Boa noite. Qual é a relação entre o neuromarketing e a criatividade? É justamente isso, porque é um dos fatores que eu ia responder um pouco na frente, mas é de fácil compreensão. Aí nós vamos lá na questão do texto. Se você pegar um texto do jornalismo, né, se você pegar um texto do jornalismo escrito, você vem contando toda a história para chegar a esse momento que as pessoas têm que visualizar aquilo na mente, correto? Se você pegar os letters do jornalismo, eles foram escritos, eles foram diminuídos, e aí você vê que as matérias hoje elas vão ao máximo 400 caracteres, às vezes para estourar estão indo a 500. Mas vocês podem ver que nós estamos tendo mais fotos, menos texto, isso no jornalismo. Na parte da produção, e aí respondendo essa situação que ele está falando, nós estamos fazendo mais pessoas falarem com pessoas. E antigamente não. Se produzia mais textos, se fazia mais edições, mostrava-se mais conteúdos para tentar trazer. E aí, às vezes, o texto saía daqui do locutor para o consumidor. E hoje não. Hoje as pessoas estão utilizando mais o sentimento, a emoção, aqui que eu venho falando. E isso está fazendo essa mudança acontecer. E agora, com essa chegada da inteligência artificial, e aí é até bom deixar aqui amarrado que alguns profissionais eles não estão se reinventando, como se eu tivesse ficado lá também no marketing, não tivesse investido no marketing, e agora em 2025 eu vou fazer mindset, né, a parte da mentalidade. Então, a gente tem que estar se reinventando. Então, a gente tem que estar buscando as alternativas. Agora, em dezembro desse ano, eu vou estar em São Paulo com muitas feras aí do cenário mundial, já discutindo sobre a política de 2024, as inovações, assim como fiz lá em 2019, quando veio a pandemia, a gente já se falava sobre a pandemia, e todas as campanhas que eu fiz, elas já estavam aí há 90 dias, digamos assim, já no digital, e quando a Justiça Eleitoral determinou a retirada dos comícios, eu acho que isso também aconteceu em Recife e no Pernambuco, a gente já estava ali preparado, a gente já estava trabalhando aí já de forma digital e conectando os nossos clientes e até mesmo os nossos eleitores e aqueles indecisos aos nossos conteúdos. Então, o neuromarketing ele vai mudar, ele já mudou a forma, né, dos conteúdos, ele já mudou a forma dos textos, das edições, começou a conectar outros sentimentos e aí, ao mesmo tempo, também ligando essa parte da ciência política, da história, do storytelling, a parte da biologia, da psicologia, fazendo com que essa transformação esteja cada dia mais dentro do poder de decisão das pessoas, uma vez que nós estamos no século do cérebro.
Miller, vamos falar sobre esse equilíbrio agora da emoção e da razão. Na última legislatura, eu fui assessor parlamentar e era uma das coisas que eu batia muito, sabe, lá no gabinete, porque, na minha concepção, né, na minha visão, a gente que é profissional de marketing político, a gente que é profissional de política como um todo, a gente tem que trabalhar muito no campo racional, né? A gente precisa observar, entender tudo de forma muito racional. E provocar a emoção nos eleitores. Eu acho que isso é o caminho. Mas às vezes isso se mistura. Às vezes a gente tem dentro da equipe militantes. E aí a militância ela tende a ser mais emocional. E isso, em alguns processos, acaba atropelando os objetivos, o que a gente vem caminhando. Como é que a gente consegue, dentro de um gabinete, mesmo tendo, e a gente sabe que quase que 100% dos gabinetes vai ter um ou outro militante ali, como é que a gente consegue equilibrar isso dentro de um mandato? Tá, eu vou entrar aqui numa outra parte, que é da mentalidade, né, que a gente precisa aprender a ouvir e conviver com as opiniões diferentes. Então, eu também já participei de governo, inclusive eu falo para o pessoal, para os meus clientes, que eu não quero estar mais dentro de governo, porque é um choque de gestão, de realidade, apesar que eu compreendo como funciona todas as linhas, né, de uma gestão, mas ao mesmo tempo acaba que nos prejudica. Isso aí é uma parte de aprender, a gente precisa aprender a conviver com essas diferenças. E aí a militância hoje, aquela antiga militância, digamos assim, ela passou a ter uma militância chamada militância digital. Então, o cuidado com a militância digital ele precisa ser redobrado. Por que ele precisa ser redobrado? Porque ele precisa de pessoas que estejam conectadas, que estejam ali assistindo, vendo, percebendo, estudando os algoritmos, estudando o que as pesquisas estão dizendo, para ele contextualizar e falar com aqueles possíveis eleitores ou consumidores. Existe aí uma grande tarefa, e aí eu posso até levar porrada aqui agora, que às vezes as pessoas pegam e falam assim, eu sou do marketing digital. E aí, na verdade, essas pessoas são o quê? Elas são produtoras de conteúdos. Como também existe as pessoas que são blogueiros, né, que utilizam as redes sociais, estão vendendo, eu vou abrir aspas, ilusão, fecha aspas, essas pessoas, elas dizem, eu sou influenciador digital. E aí eu faço isso em palestras, faço isso também em mentoria, faço isso dentro da minha própria equipe. Eu vou te dar aqui, então, 200 gramas de sal para você vender. Eu quero ver se você realmente é um influenciador digital ou se você é um blogueiro. E aí acaba que as pessoas ficam um pouco assim, chocadas com aquela situação, porque todo mundo acha que com essa chegada das mídias sociais, das redes sociais, deu-se a entender, né, que todo mundo conseguiria fazer esse trabalho que era o do marketing digital. E aí, para você compreender um pouco, as pessoas se ligam muito, né, nesse algoritmo que está aí entregue nas plataformas digitais e esquece que por trás dessa existe outras mais profissionais, existe outras mais bem preparadas e que elas entregam mais conteúdos. E acaba que essas pessoas que são, digamos aí, os opinadores de plantão, elas às vezes querem compreender algo porque elas têm uma tela na mão, elas acham que a gente trabalha em cima disso que a Meta oferece aí. E, na verdade, a gente trabalha com outras ferramentas. Isso é um ponto. Outro ponto importante é que as pessoas, às vezes, começaram a panfletar digitalmente as redes sociais. Eu costumo dizer que até o conselheiro tutelar está lá no bom dia, boa noite, feliz aniversário, e até mesmo fazendo ali o uso das redes sociais como, digamos assim, uma panfletagem digital. Então, é muito importante a gente poder separar o óleo e a água, o joio e o trigo, porque a gente tem que respeitar cada uma das decisões, mas o marketing digital,
o marketing, o neuromarketing, o jornalismo, né, e a gente vem para o audiovisual, com os filmmakers, com um monte de pessoas, eles estão aquém e além do achismo de que estou com o celular, eu posso tudo, eu consigo tudo, e acima de tudo agora, nós temos aí uma lei que está sendo quase que aprovada no cenário nacional, que é essa parte da regulamentação, e aí, meu irmão, cada dia mais está tendo esses problemas. Então, assim, eu fiz uma explanação, mas eu quero ser sincero com você, que essas personalidades dentro dos próprios gabinetes, ou às vezes até mesmo no achismo dessas pessoas e na empolgação, no calor da razão ali de querer vencer, ou às vezes do grupo achar que consegue fazer aquilo ali sem eu, ou sem você, ou sem um profissional de qualidade, ou que se formou, ou que se buscou conhecimento, acaba que leva toda uma campanha, ou às vezes um mandato, de 100 a 0 em poucos meses. E aí eu falo isso porque a gente tem vários clientes, né, que às vezes deixaram de estar conosco, mas que retornaram. Por quê? Porque entregaram na mão do sobrinho, às vezes do filho, o marketing digital, ou até mesmo tem uma situação aqui próxima da minha cidade, que é a esposa do prefeito que cuida das redes sociais. Então, ela vai para a emoção, às vezes ela não tem um olhar clínico, não tem um conhecimento, não tem essa compreensão da liderança, né, a parte de atitude dentro da parte do organizacional do mandato, e acaba que a gente tenha essa parte da discordância e, ao mesmo tempo, aí, uma falta de aplicabilidade profissional que traz resultado. Eu fico muito triste com isso e, ao mesmo tempo, feliz, porque se todo mundo soubesse, ou se todo mundo estivesse bem, para que nós existiríamos? Falei isso ontem para minha irmã. Minha irmã falou, mas não tem, estou aqui buscando minha irmã é formada em letras, estou aqui buscando as informações e não existe um site por isso. Por isso que você está aí, porque você é uma professora, você vai construir essa história, vai me mandar, a gente vai fomentar isso aí e fazer com que o seu trabalho seja valorizado. Mais uma pergunta aqui surgindo, também do jornal Correio Caxiense. Como entender o neuromarketing com direcionamento fake? Pode abrir espaços para a hipnose? Não sei se são duas perguntas separadas ou se é uma só. Consigo compreender, Miller? Eu consigo. As pessoas, às vezes, eles acham que o neuromarketing tem a ver um pouco com hipnose, às vezes com mentalidade, diretamente para poder... a gente vê muito uns truques de hipnose, inclusive em religião. E, na verdade, o neuromarketing não tem nada a ver com hipnose. O que acontece mesmo nessa parte do neuromarketing é que a gente vai estar trabalhando ao contrário do que se fazia antigamente no marketing, que era daqui para aí. E, na verdade, agora, olha o que é a importância do neuromarketing. Nós estamos numa live falando sobre neuromarketing, as pessoas querendo saber da gente. Se fosse um outro momento, no jornalismo, dos programas, revistas, das televisões, discutia tudo isso, né, com o produtor, né, com a equipe de jornalismo, com a parte de produção e levava um conteúdo daqui para aí, ao invés de termos essa participação. Então, a parte do neuromarketing não tem nada a ver com hipnose, tem a ver com a parte de psicanalista, tem a ver com a parte de psicólogo, de neurologista, estuda a mentalidade, mas há uma responsabilidade, existe toda uma parte ética, moral, e também a gente respeita todas as determinações do direito nacional, né, e também aí, como você agora há pouco falou do Conselho Nacional de Propaganda, de Cinema e de regulação também de propaganda, seja televisível ou seja agora através das plataformas digitais. E aí a gente já emenda para uma outra pergunta aqui do P. Gurgel, que ele pergunta justamente qual é o desafio ético do neuromarketing na política. Na verdade, é o seguinte, eu estou até hoje esperando aí a picanha cervejinha no final de semana, né? Então, então o neuromarketing é isso. Aí
né? Existe aí além de todos os conselhos, de todas as associações, de todos os sindicatos e classes que regulam a parte da comunicação, propaganda e publicidade, existe também aí o Ministério Público Eleitoral, existe aí o Ministério Público, né, Federal, que também faz essa correção, existe aí os juizados, né, que fazem esse trabalho. E quem se sentir ofendido, de fato, de direito, ou que esteja utilizando também o neuromarketing para fazer essa hipnose aí, né, que essas pessoas paguem os seus preços, seus valores. Com certeza, eu sou a favor de algumas coisas que estão lá dentro dessa nova forma de regular as redes sociais, porque, inclusive, eu costumo dizer que se fala muito o que se pensa e esquece que nós temos deveres a serem cumpridos que estão dentro da lei. Miller, vamos falar agora de futuro, né? Um futuro que já faz parte do nosso presente. Inteligência artificial. A gente está aí, a cada dia parece que surge uma nova ferramenta, né, que a gente pode utilizar, que vai facilitar nosso trabalho, e que surgem com elas desafios éticos também. O que é que você vê como uma pessoa formada em neuromarketing, como uma pessoa da área de marketing político, como é que você vê esse futuro que está se construindo agora, no presente? A gente está vendo acontecer. Como é que você avalia aí, quais são as suas expectativas para esse futuro que vai ser rodeado de inteligência artificial e de neuromarketing? Eu acredito ainda que a inteligência artificial é algo muito presente, mas ainda é uma incógnita para mim. Eu não sei até que ponto a gente pode vislumbrar, eu não sei até que ponto a gente pode, de fato, isso eu vi muito na campanha do atual presidente, eles utilizaram muita inteligência artificial, eu digo aí que em mais de 48% dos materiais que eu assisti, do que eu li, do que eu vi, eles estavam lá com a inteligência artificial muito presente. Então, como eu falei para você, houve-se um investimento. Eu vou agora a São Paulo, quero saber de onde é que surgiu todo aquele pessoal que deve se encontrar nesse grande evento em dezembro, e quero compreender um pouco sobre isso. Mas eu uso o iPhone e às vezes eu espero sair, por exemplo, meu iPhone é um 12 Pro e já está aí no 14, então eu espero muitas pessoas utilizarem. Eu sou um mineiro mais cauteloso com algumas situações, porque de fato, meu irmão, nós não estamos em uma terra de ninguém, nós estamos cada dia mais sendo vigiados, né? As redes sociais, elas estão cada dia mais passando, né, por uma grande lógica jurídica, né? E ao mesmo tempo muito espionada, muitos craques, muitas coisas aí sendo utilizadas. Então, eu acho que a inteligência artificial ela tem que ser ponderada por enquanto. Eu acho que ela não está tão presente. Eu acho que tem muita gente utilizando da inteligência artificial de forma errada. Eu costumo dizer que vou aplicar sim agora em 2024, em alguns momentos, mas com muita cautela, né, sem maquiar, porque eu ainda vejo a inteligência artificial maquiando muitas situações. Essas 2 últimas semanas aí surgiu-se vários aplicativos que às vezes colocam a mãe com a criança, como seria criança, como seria aquela pessoa mais velha. Então, assim, meu irmão, em cima de tudo, nós temos que ter muito cuidado com a parte da mentalidade. Então, nós estamos vivendo, não vou me cansar de dizer, no século do cérebro, mas, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo aí um grande problema de mentalidade. E as pessoas estão achando que o dia ainda é 24 horas. E aí, se você começar a perceber, o mundo já rodou um pouco mais, o dia já não se tem mais 24 horas, as pessoas já não têm mais amor, não estão vivendo da forma que viviam, e estão mais conectados, aí, mais de 8 horas conectados, isso números aqui do Brasil conectados,
na mídia social, nas redes sociais. Então, eu costumo pedir para as pessoas que tenham um pouco de cuidado com as plataformas e com as inovações. Então, para você ter uma ideia, lá de 1996 surgiu a parte que foi entrando no neuromarketing, e foi chegando em 2006. E olha onde eu estou e por que estou aí no neuromarketing. Então, já foi compreendido em todos os cenários para que eu pudesse estar aplicando aí desde 2020. E como a gente tem aqui nessa live hoje, tanto pré-candidatos quanto profissionais do marketing político, como é que seja um perfil de público ou outro, como é que essas pessoas podem buscar mais informações, Miller, sobre o neuromarketing, para poderem estar aplicando nessa pré-campanha, na campanha que está chegando aí tão rapidamente? Quais são as fontes que a gente tem que buscar para estudar essa neurociência aplicada aí no marketing? Hoje já temos aí grandes faculdades e universidades nacionais que já têm essa formação. Acredito que tem que sentar, tem que estudar, e principalmente a maior faculdade que eu venho falando para as pessoas desde lá de trás, e aí eu volto a dizer, o jornalismo aí hoje se construiu muito, o jornalismo lá no passado, o jornalismo hoje já se tornou um curso até obsoleto, não é isso? Então, eu acho que a maior faculdade que a gente tem é a da vida. Eu acredito que ainda é da vida, a maior faculdade, mas hoje nós temos aí excelentes universidades, faculdades, né? Temos a Unip, a Metropolitana, tem tantas outras que já aplicam a parte das metodologias, né, e os ensinos do neuromarketing. E, ao mesmo tempo, assim, é muito novo e algumas pessoas acham que como eu falei lá atrás para você, as pessoas acham que tudo aquilo que a gente fala, o que a gente está passando é algo de invenção. Mas a gente volta a dizer que a gente estudou os fundamentos, né, da neurociência, os vínculos, as emoções e as tomadas de decisão, né, da parte do neuro, o comportamento do consumidor, o marketing aplicado, esse processo, a estratégia de conversão sobre o neuromarketing, o marketing, né, o design, a negociação de alto impacto com as técnicas do neuromarketing e tantas outras, né, teses que são também aplicadas por pessoas que já estiveram em Harvard, já em Oxford e outras universidades, como também outros mestres que vieram de lá para cá e fizeram a aplicação aqui dentro, né, fazendo essa parte também de trazer o conhecimento externo para dentro do nosso país. Então, é muito fácil. Eu não gosto de entregar também a cereja do bolo, porque eu vou estar alimentando aqui os meus principais concorrentes da minha região, mas é algo muito importante a gente estar buscando, né? E poder identificar esses pontos também, para que a gente possa. Eu quero convergir mesmo, eu quero testar meu raciocínio, a minha lógica profissional nessas campanhas aqui na minha região. A gente está chegando aí a quase 1 hora, já é a reta final aí da nossa live, mas tem pergunta chegando, e de novo do jornal Correio Caxiense, acho que vão fazer uma matéria com a gente, tá? O jornal Correio Caxiense, que está perguntando. Eu gostaria de saber de onde eles são, e depois eu quero, inclusive, oferecer aí um conteúdo para a gente poder... Joia, deixa aqui então o jornal Correio Caxiense, entre em contato com a gente via DM, ou diretamente com o Miller também, mas o que é que ele pergunta agora? Ele faz uma afirmação dizendo que o robô criado com a inteligência artificial foi paralisado, apresentou problemas. E aí ele pergunta, o neuromarketing é 100% humano? Tem alguns artigos publicados sobre isso? E aí, Miller? O neuromarketing ele é 100% humano. Agora há pouco, aí, ó, Rio de Janeiro, são lá de Duque de Caxias. Tem um tio que mora lá no Leblon, no Rio, e aí os cariocas. Então, o que acontece? O neuromarketing, ele é 100% humano. Eu falo isso para você por quê? Porque, assim como o psicólogo estudou a parte da neurociência, eu estudei a neurociência. O psiquiatra, o
psicanalista, estudou a neurociência, eu também estudei. Então, nós estamos aqui, por isso que eu não posso revelar muito. Está falando sobre a questão da mente. Então, o neuromarketing, ele é 100% humano. Ele estuda pessoas. E a aplicabilidade desse trabalho, ele não é artificial. O neuromarketing não tem 1% de nada artificial. O neuromarketing trabalha a parte da neurociência, o comportamento. E eu quero deixar bem claro para você aqui que a gente costuma trabalhar uma linha, e eu quero deixar aqui bem aberto para vocês, e essa parte de identificar os pontos comuns entre os nossos candidatos, os nossos produtos, com o nosso consumidor. Então, pode ser que nessa parte aí você comece a perceber e acredite, né, cada dia mais, quando você se identifica com alguém, com algum produto, isso é só para dizer para você que o neuromarketing ele não é artificial. Então, quando a gente identifica, ou você se identifica com alguém, a gente passa a parte da confiança. Isso se torna um elemento importante. Isso eu estou lendo aqui, mas é um material que eu faço a aplicação tanto nas minhas mentorias, eu vendo a mentoria online, quanto também nas minhas palestras com os grupos, porque nesse momento nós estamos fazendo o quê? Nós estamos formando os times para os nossos candidatos. E aí você fala, pô, Miriam, mas aí como assim? Então a gente constrói, a gente pega lá o cara, forma ele como fotógrafo, a gente forma ele como filmmaker, nós vamos formando o pessoal, a gente vai construindo essa equipe, toda essa linha de raciocínio, de trabalho, de mentalidade, e ao mesmo tempo preparando o candidato, a família, todo mundo. Então, a gente passa a tornar esse elemento importante da relação de forma involuntária. Ou seja, eu identifiquei com você, você entrou, falou comigo, Miriam, vamos fazer uma live? Vamos. Então, a gente criou-se uma amizade. Espero que, em tão breve, nós podemos estar aí também sendo parceiros e estando aí em Recife, fazendo uma mentoria, um treinamento, um final de semana ou um dia, não sei. Então, a gente criou essa relação. E ao passar esse primeiro passo, né, que nós criamos aí esse relacionamento, identificamos pontos em comum e conexões entre eu e você. E tem como outras pessoas que vão estar conectando a gente. Então, o neuromarketing, ele é humano, ele é 100% humano. Como eu falei sobre a questão da inteligência artificial, eu vejo aí muitas pessoas pegando a inteligência artificial e criando textos. Você coloca lá 2, 3 frases e cria-se um texto. E aquele texto ele passa a ser mecanizado. E nós não, nós do neuromarketing, nós estamos vendendo mentalidade, sentimento, razão, emoção. Então está respondido aí. Perfeito, Miller. Miller, o que é que a gente pode trazer aí como então, primeiro a gente último? Nós precisamos perguntar aí e ver se quem está aí ao vivo agora está gostando do conteúdo e quer que a gente aprofunda também. A gente está aqui para isso, para fazer esse espelhamento também, né? Fazer esse trabalho para a gente poder. Sim, com certeza. Pode ficar à vontade. A gente tem aqui, inclusive, muita gente entrou durante a live. Eu quero agradecer mais uma vez a cada um que tirou o tempinho aí para estar acompanhando a gente nessa noite de quarta-feira. E aí, Miller, enquanto o pessoal vai deixando aqui os feedbacks... Eu vou entregar um gatilho aqui sobre o espelhamento. Quem é que quer ir? Vamos ver quem está presente. Isso é uma parte importante, viu? O espelhamento é um gatilho que eu quero entregar aqui. Posso entregar? Pode, ficar à vontade. Então vamos lá, uma técnica muito importante que a gente precisa, né? E aí eu não posso falar como se utiliza isso. É a técnica infalível, né? Que é essa criação de relacionamento e do espelhamento. Eu identifiquei com você, nós fizemos uma prévia antes, nós estamos aqui no mesmo nível, organizado, eu me espelhei em você, os nossos telespectadores, digamos assim, as pessoas que estão agora nesse momento, elas começam a perceber a forma que a gente está se comunicando, os nossos gestos, as nossas expressões faciais, o nosso tom de voz. Então, em primeiro momento, eu estou falando sobre o espelhamento, que é uma das técnicas que a gente utiliza. A gente pode
às vezes as pessoas, como agora há pouco teve aí uma pergunta, o neuromarketing é uma falsidade, fecha aspas. Não, o neuromarketing é feito através das pessoas e sem nenhum tipo de truque ou hipnose. Então, a gente vai com calma mesmo, trabalhando esse espelhamento, né? Em determinadas situações, ao chegar numa reunião, eu volto lá naquilo que você estava falando, que às vezes as pessoas chegam no calor da externa, como a gente chamava no jornalismo, e já chega com um monte de informação. Naquela reunião tem um monte de gente em uma ambiência mais calma. E às vezes as pessoas também estão aí com a síndrome do pensamento acelerado. E acaba que essas pessoas elas não espelham, né? Elas não esperam se conectar primeiro. Então, o neuromarketing é isso. O neuromarketing está ali para falar aquilo que a sua mente precisa ouvir de acordo com tudo aquilo que está direcionado pelas pesquisas. O gatilho bom? Excelente, excelente. Gatilho do espelhamento. Anotei aqui já para ficar como ferramenta para utilização no dia a dia. Tá. Miller. E aí você que trabalhou com político também, né? Desculpa, não escutei, deu uma travada? Você trabalhou aí em um gabinete com político. Isso, né? Deputado estadual aqui em Pernambuco. Vou entregar mais um gatilho aqui. Chame a pessoa pelo nome e mantenha contato visual. Então, pode parecer um ato banal, mas chamar a pessoa pelo nome e manter contato visual permanente com ela é fundamental para gerar confiança. Está aí. Mas uma situação importantíssima dentro do neuromarketing e que a gente está tudo ligado à mentalidade, não está ligado em nenhum momento à inteligência artificial. Excelente. E esse gatilho, Miller, quem usava com maestria era o nosso ex-governador aqui de Pernambuco, Eduardo Campos. Na época era... Inclusive, ele seria o presidente naquele momento. Eu seria um dos eleitores dele. Grande Eduardo Campos. Ele, na época, eu era repórter de rádio e eu fazia muita pauta no Palácio do Governo aqui, junto com o ex-governador, e ele tinha esse costume. Ele conhecia cada repórter, chamava cada repórter pelo nome, e as entrevistas, mesmo sendo de rádio, era entrevista de rádio que eu fazia com ele. Então não tinha imagem, mas era olhando nos olhos. Me chamava pelo nome. Contato visual do Eduardo, as 3 vezes que eu tive a oportunidade de estar perto dele, próximo dele, aí em Recife, era muito bom. Era excelente. Eduardo era... Eu vou entregar um pouquinho mais aqui, para o pessoal ficar mais aflorado, né? Vai entregar um pouquinho mais? Vou entregar um pouquinho. Então, o nosso cérebro, um pouquinho de neuromarketing aqui, ó. O nosso cérebro precisa fazer muitas comparações, associações e combinações de novas ideias com os mapas existentes. Então, o que eu quero dizer com isso? O que ocorre através da visão, audição e tato podem estar associados a muitas memórias e experiências vividas, ou até mesmo com muitas coisas que já ouviu falar. O que eu quero dizer para você? As pessoas, elas hoje, elas não estão com aquele... Aí a gente volta para a parte da mentalidade e aplicando o neuromarketing. Você já viu que alguns políticos, eles já não abraçam mais, eles já não pegam mais na mão, eles não têm esse contato que o Eduardo tinha. Então, isso está fazendo com que o espelhamento que a gente falou agora há pouco, eu estou entregando uma parte importante para a campanha. E aí os meus candidatos, os meus clientes, eles têm isso, esses conteúdos, tanto esse conteúdo aplicado aí através das mentorias online quanto presencial. Eu atendo também o pessoal no presencial, seja mensal ou seja também por etapa. Amiga, vem aqui, atende meu grupo e tal. E depois vocês vão ter que procurar nosso parceiro aí para poder te falar sobre isso. Então, dentro dessa lógica, desencadeia reações físicas que são conhecidas como as nossas emoções. A emoção instintiva, que então, por muitas vezes, só despertam em comportamentos.
E aí, eu já pergunto aqui do Jornal Correio do Caxias. O cheiro também faz parte disso? Sim, aí O cheiro. aí existe um marketing sensorial. Se você pegar hoje, aí tá ligado ao neuromarketing, se você passar em frente a uma loja da Cacau Show, se você passar, vamos entregar aqui, o Boticário, então existe um marketing sensorial que está ligado à mentalidade, que está ligado ao neuromarketing. Então, existe sim esse marketing sensorial, a ambiência de iluminação, as cores, o porquê que o McDonald's era de uma cor e está mudando de cor, o porquê que o Burger King era de uma cor e está mudando de cor. E aí, eu estou aqui com o azul. O que significa o azul? Você sabe o que significa a cor azul? Vamos buscar aqui rapidão para saber o que significa a cor azul. Então, o neuromarketing é isso. Você sabe. Vamos ver lá, o que é que significa a cor azul? Bora lá. A cor azul. Entendeu? Vamos lá, significado da cor azul. Só para você entender que às vezes as pessoas vai e falam o seguinte: ah, mas neuromarketing é artificial, ou está trabalhando aí essa parte, né, da hipnose. Não. A cor azul significa, primeiro ponto, tranquilidade, serenidade, harmonia, espiritualidade, mas também está associada a frieza, monotonia e depressão. Aí, se você pegar uma linha de trabalho, muita gente não se liga tanto nisso, você chega em um hospital, antigamente todos os hospitais, a parte de enfermaria, a parte interna desses apartamentos de internações, eram todas brancas. Hoje já tem outras cores para poder dar uma melhorada, né, na ambiência, não ter aquelas cores brancas, frias. Então, isso chama-se marketing sensorial, que está ligado diretamente ao neuromarketing. Que é importante, viu? As pessoas entenderem, porque assim, vão lá na parte do gabinete. Não, chefe, ficou bacana esse terno do senhor, chefe. Aí o chefe vai com um terno listado, não sabe o significado daquele terno, não sabe o porquê daquilo, entendeu? Aí eu chamo os puxa-saco de plantão, né? Fica ali só elogiando, não entende, e aí quer estar ali automaticamente brindando aquela pessoa e ao mesmo tempo também levando essa pessoa ao erro. Joia, Miller. Então aí o marketing sensorial também Faz um pouco subiu da nossa live, né? Nós estamos falando um assunto muito chato, né? O Miller, e tem mais algum gatilho aí que pode trazer para a gente antes da gente terminar? Eu tenho um tempinho para a gente terminar. Vou fazer só um gatilho aqui, que é um dos pontos que as pessoas mais estão perdendo negócios hoje, que é da pessoa ser otimista. Então, uma relação de confiança e cooperação precisa, sobretudo, ser permeada por pensamentos e pessoas positivas. Daquelas que, ao se depararem com a situação difícil ou delicada, vão focar na solução e não no problema. Ser essa pessoa é demonstrar otimismo sempre que possível, ajuda e muito na criação do relacionamento ao se comunicar de forma sobre o futuro e de forma positiva. Você transmite confiança e garante mais bem-estar ao ambiente e às pessoas. Ou seja, tem pessoas que você chega no ambiente e elas estão com a mentalidade tão depressiva, ou às vezes acelerada, a parte da mentalidade delas, elas estão com a síndrome do pensamento acelerado, acaba que essas pessoas elas passam negatividade. Eu vejo isso sempre. A gente vai comprar um determinado produto, as pessoas elas vão dando gatilhos que neutralizam a venda. Eu estou falando isso aqui para as pessoas, estou vendo aqui que no meu campo que está entrando muitos empreendedores, pessoas que não são da política, mas o que acontece? Tipo eu chegar aqui e falar assim, você não quer água não, né? Aí o cara chega, ao invés dele vender o produto, ele vende primeiro o preço, porque o cliente pergunta, quanto é que custa isso? Não é você perguntar quanto custa isso e você responder. Então, quem está vendendo tem que falar mais. Quem está comprando tem que perguntar mais. Então,
Só para você ter uma linha de pensamento aí, que a pessoa otimista, que conhece sobre o produto, ela vai entregar muito mais e ela vai ter a maior chance de vender o produto do que aquele vendedor. E aí eu vejo isso direto, as pessoas não procuram qualidade de vendedores, de negociadores. As pessoas têm procurado pessoas e não têm procurado qualificação. E às vezes você pode até procurar pessoas, e aí eu atuo nessa área também, mas você tem que dar um banho, né, de marketing, você tem que explicar como é a empresa, você tem que explicar quem são as pessoas, como é que começou a história da empresa, a parte do produto que você está vendendo. O seu vendedor, ele tem que ser consumidor da sua empresa, do seu produto, para que ela possa aprender também a falar sobre o seu produto. Não adianta eu vender Boticário e usar perfume internacional, perfume importado, sendo que eu não uso Boticário. Então eu vejo muito isso, as pessoas elas não conhecem o produto, elas não conhecem a parte da regionalização da cidade, ou do estado, do próprio município, e aí eles acabam que, ao invés de fidelizar, de vender, eles passam a negativar e o cliente sai da sua loja e vai para uma empresa do lado e lá tem um vendedor que sabe. Eu vejo isso em vendedoras de carro, eu uso um carro da linha Premium e eu vejo que quem vende carro da linha Premium, além de ser consumidor, eles passam por uma roupagem muito grande da Audi, da BMW e de tantas outras, como nós temos aí no mercado hoje, a RAM, a Dodge Ram. Então, pessoal, eles que trabalham com a linha Premium, as empresas investem mais e entregam mais qualidade para os consumidores. Muito bom, Miller. Esse foi uma aula que a gente teve hoje aqui no CT do Marketing Político. Eu vou pedir para que você deixe agora, além de sua mensagem final sobre a questão do neuromarketing, que deixe também aqui os seus contatos, onde é que as pessoas que estão acompanhando essa live, tanto ao vivo quanto gravada, onde é que as pessoas podem encontrar seus conteúdos para aprenderem mais sobre neuromarketing e, lógico, como é que as pessoas podem lhe contratar para atuar como gestor de marketing político aliado aí ao neuromarketing. Eu vou entregar mais um pouquinho, para o pessoal ficar mais apaixonado, né? Então, nós vamos falar sobre a questão da inteligência emocional. As nossas reações, as situações estão diretamente relacionadas com as nossas emoções. Então, eu estou só entregando um pouquinho, porque quiser aí fazer uma comparação com a inteligência artificial. Então, entender como o cérebro funciona tem muita relação com a inteligência emocional, habilidade tão importante e que pode ser resumida às perguntas como você gerencia as suas emoções. Então, quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que nós, seres humanos, acima de tudo, nós precisamos compreender que não se vale nada passar por esse mundo se nós não expandirmos, se nós não entregarmos um pouco do nosso conhecimento, daquilo que se aprendeu em faculdade, daquilo que se aprendeu na vida, se nós não entregarmos isso para outras pessoas que vão passar para outras gerações. Conectar com pessoas é algo importantíssimo para as nossas vidas. Tire um tempo da sua vida, tire um momento da sua vida, dedique aos exercícios físicos, dedique um pouco mais à palavra, ao conhecimento de Deus e, ao mesmo tempo, dedique às pessoas da melhor idade, porque as pessoas da melhor idade, elas, de alguma forma, vão estar te entregando algo que eles aprenderam, que a faculdade não vai aprender. Eu costumo dizer que aqui nos 39 municípios que eu atuo, no marketing eleitoral, no neuromarketing eleitoral e agora no mindset, eu quero dizer que eu aprendo muito com as pessoas, com a convivência, com a vivência e, acima de tudo, com muita humildade, sabedoria, segredo, disciplina, a gente vai longe. E conectar pessoas, vocês podem ter certeza que é um dos meus maiores objetivos para os dias atuais e
para a eternidade. Acho que tudo que a gente deixa aqui nesse mundo digital, o que a gente deixa aqui no marketing, no conhecimento, na melhor forma de fazer com que o poder transforme para melhor a vida das pessoas, acho que isso contribui muito com o nosso ser, com o nosso estar e, ao mesmo tempo, com algo importante que é o nosso discernimento sobre vida. Quero, primeiramente, agradecer você pelo convite, por estar se conectando, deixar à disposição de seus clientes e amigos, dos seus espectadores do marketing e até mesmo das suas plataformas digitais precisarem. Nós estamos aqui conectando pessoas através das plataformas e, ao mesmo tempo, agradecer você, agradecer a Deus, a cada um que está nos assistindo e tirou um pequeno espaço de tempo para aprender. Nós precisamos ser seres humanos e estejamos cada dia mais dispostos a aprender. Eu estou aqui com uma linha de trabalho, de pensamento, de que quando você fecha uma porta para o conhecimento, você acaba que você deixa de aprender, deixa. Então, basicamente, isso aí. Quero agradecer cada um que tirou esse momento, que nos rendeu a esse conhecimento. E nós estamos aqui, gostaria de pedir para que todos estejam seguindo aqui. Diariamente eu estou entregando os meus conteúdos também nos meus stories e às vezes pouco no feed, por uma questão de tempo, mas estou à disposição. O meu contato é 94992447083. Estou também nas plataformas digitais, em todas, mas estou utilizando muito o TikTok, que tem entregado muito, e também utilizando aí o Instagram, também o WhatsApp. Tá bom? Tá, joia, Miller. A gente que agradece muito, muito mesmo por ter aceitado esse convite aí de prontidão e por ter trazido tanto conteúdo bacana pra gente. Foi realmente uma aula, coisas que realmente a gente aprendeu muito na noite de hoje. E pode ter certeza que essa é uma parceria que está começando agora e que a gente vai fortalecer aí para poder estar ajudando aí as pessoas a se conectarem, como você falou, né? Eu acho que a gente não podia fechar de melhor forma. Conexão entre pessoas. Qualquer dia eu apareço aí para ir lá na casa do Alceu Valente. Com certeza, vamos sim. Miller, muito obrigado, viu? Boa noite. Vou encerrar aqui com o pessoal, mas fica com Deus, boa noite e obrigado. Obrigado mesmo por ter aceitado, por ter trazido esse conteúdo para a gente hoje. Até mais, Miller. Um abraço, gente, um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, um abraço, Miller. Gente, muito obrigado a cada um que estiveram conosco nessa noite. Foi uma noite realmente de muito aprendizado. E fiquem atentos. Nos próximos dias a gente vai estar divulgando outras lives especiais que a gente vai estar fazendo aqui no CT do Marketing Político. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado.